A Universidade Federal de Uberlândia, por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, promoveu um evento de inauguração da construção de um equipamento pioneiro no enfrentamento ao trabalho análogo à escravidão. O lançamento é fruto da parceria firmada da Clínica de Enfrentamento ao Trabalho Escravo da UFO e do Programa de Extensão Mais Humanos, com o Ministério Público do Trabalho e a Secretaria de Inspeção do Trabalho. Essas parcerias estão sendo estabelecidas aproveitando essa vocação extensionista que as universidades têm para devolver para a sociedade o seu trabalho, as áreas de estudo de cada professor, de cada curso de graduação e pós-graduação. Então, as parcerias fortalecem essas relações, porque as instituições, Ministério Público do Trabalho, Auditoria Fiscal do Trabalho e outras, elas têm a atribuição ou a competência funcional para, no caso do trabalho escravo, resgatar pessoas. E nós temos a capacidade extensionista para atender essas pessoas, fazer com que elas possam, de alguma forma, recuperar, né, a sua cidadania, a sua dignidade e uma forma correta de continuar vivendo sem se colocar na condição análoga de escravo. O Centro de Extensão em Direitos Humanos, MADA, é um espaço inédito no âmbito das universidades. Ele será implementado em um terreno da UFO, localizado na Avenida Francisco Vicente Ferreira, nas proximidades do campus Santa Mônica. O espaço, viabilizado com recursos obtidos pelo Ministério Público do Trabalho, será destinado ao atendimento e acolhimento das vítimas resgatadas no trabalho análogo à escravidão e também no tráfico de pessoas. A edificação terá uma área aproximada de 214 metros quadrados e será composta por 2 pavimentos, com um espaço que poderá ser utilizado para a realização de exposições e oficinas, além de contar com um observatório de direitos humanos. O que queremos nessa instituição, junto com outras parcerias que a Universidade Federal de Uberlândia possui, é, compreendendo esse fenômeno, lutar para que isso não ocorra na nossa sociedade, depois de 135 anos de abolição da escravidão, o que faz com que toda a sociedade hoje, vivendo esse contexto, fique numa situação muito vulnerável, numa situação muito triste da nossa história. E, infelizmente, os casos têm aumentado, os casos de apreensão, e isso a gente tem que combater fortemente. E o Observatório dos Direitos Humanos visa observar, perceber e acompanhar essas situações. Em 2022, foram 2.575 pessoas resgatadas em todo o país, dos quais 1.070 pessoas em Minas Gerais, o que corresponde a aproximadamente 40% desse total. Mas você sabe o que pode ser considerado um trabalho análogo à escravidão? O trabalho análogo à escravidão é, primeiro, que ele está tipificado como crime no Código Penal, no artigo 149. E ele se reveste de alguns indicadores. Então, a jornada exaustiva, a servidão por dívida, o trabalho degradante e outras questões que estão descritas no artigo 149. E não necessariamente tem relação direta com o descumprimento imediato de obrigações trabalhistas. Então, este trabalho é quando o empregador, o tomador dessa mão de obra, não respeita aquele trabalhador, aquela trabalhadora como uma pessoa humana, digna e merecedora, né, da sua dignidade e desses direitos como trabalhador. Um dos casos de violações dos direitos humanos e trabalhistas foi o da MADA, que agora dá nome ao espaço lançado pela UFO. Madalena Gordiano ficou desde os 8 anos de idade por mais de 3 décadas realizando trabalhos domésticos em condições análogas à escravidão, até ser resgatada na cidade de Patos de Minas em novembro de 2020. Tive muita alegria de ter saído daquela casa, que eu estou muito feliz. Estou passeando, estou indo nas festas, nos rodeios, no shopping, nas lojas. Então, estou muito feliz de ter essa Madalena aqui hoje, que apareceu essa Madalena aqui hoje sozinha, livre.
E para que a reconquista da liberdade em sua totalidade seja possível, para os especialistas, o maior desafio está no pós-resgate, que é justamente o foco do Centro de Extensão em Direitos Humanos, MADA. O pós-resgate é um grande desafio, porque especialmente quando as vítimas são bastante vulneráveis, como é o caso, por exemplo, das trabalhadoras domésticas, porque em muitos casos elas ficam nessas condições por muitas décadas, muitas vezes ingressam no seio das famílias empregadoras aos 8, 10 anos de idade e são retiradas da escola, perdem os vínculos com a família biológica, com parentes, e ao serem resgatadas depois de décadas, muitas vezes não tem para onde ir, não tem mais contato com alguém da família, com algum parente, com algum amigo, e também pelo prejuízo escolar, ainda que recebam pelas suas verbas rescisórias, recebam indenizações, não tem condições de administrar esses recursos, então é um grande desafio. Além da liberdade conquistada pela MADA, uma das suas maiores felicidades hoje é ter a sua casa própria e a oportunidade de estudar na modalidade de educação de jovens e adultos, o EJA. E entre os seus planos para o futuro está o de cuidar das pessoas. Agora eu só pretendo estudar e fazer um curso diferente, tratar dos doentes no hospital, na enfermagem, essas coisas.